Hebreus 4, 14 a 16. Vamos lembrar que essa carta foi escrita para encorajar os crentes diante de uma dura perseguição por parte dos próprios judeus que assediavam os cristãos, os judeus convertidos, a voltarem ao judaísmo, a abandonarem o cristianismo, porque eles viviam em perseguições, em sofrimentos, em dificuldades, muitos deles perdendo o emprego por serem de Cristo, outros perdendo propriedades, e assim o judeu tentava convencer o judeu convertido a abandonar a fé cristã e retornar às práticas judaicas. Então a igreja é encorajada por este pastor que escreve a carta, na verdade é um sermão, é como se fosse um sermão. Não sabemos quem é que escreveu, mas sabemos que era alguém muito ligado ao apóstolo Paulo. Talvez não seja o apóstolo Paulo, possivelmente não, mas alguém bem próximo dele, com um excelente conhecimento do Antigo Testamento. As duas opções hoje mais aceitas poderia ser aí Barnabé e Apolo, porque ao mesmo tempo conhece um bom grego e conhece o Antigo Testamento, as práticas do Antigo Testamento. Esse é o contexto que a gente tem estudado na exposição dessa carta. Então o propósito é encorajar, é fortalecer a igreja diante das perseguições, e aí a gente pode tirar proveito dessa lição para a gente quando passamos por provações. Vamos lá para a leitura da palavra. Nos diz assim a palavra do Senhor. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Vamos ler todos juntos esse texto? É curtinho e eu creio que dá para fazermos a leitura em conjunto aí desse texto. Vamos ficar em pé, pode ser? Vamos lá, leitura em conjunto dos versos 14 a 16, capítulo 4 de Hebreus. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Oremos mais uma vez. Ó Deus, da mesma forma como esse texto foi bênção para o teu povo nesse momento crítico de perseguição, quando a carta foi escrita, pedimos que o Senhor venha aplicá-la ao nosso coração da mesma forma. O Senhor sabe aquilo que nós carecemos. É verdade que não vivemos na mesma dura perseguição que aqueles irmãos viveram naquele período, no tempo deles, mas vivemos nesse mundo caído, cheio de problemas, de tristezas, de frustrações, tribulações, e precisamos lembrar, ó Deus, ou manter, como diz a Tua palavra, mantermos firmes a nossa confissão. Não deixarmos a nossa fé, não abandonarmos a nossa confiança no Senhor. Por isso ajude-nos, ó Deus, e que a Tua palavra possa trazer ânimo, encorajamento, força, exortação, para que nós possamos encontrar nela tudo o que precisamos para prosseguir na nossa caminhada neste mundo. Pedimos Tua bênção nessa hora, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podem sentar. Nós não conseguimos entender o porquê que muitas vezes temos de passar por tantas provações, não é verdade? Aliás, quando nós estamos muito aflitos, muito atribulados, a gente até quer saber, nós falávamos hoje pela manhã nisso na classe, né? Classe de casais, como a gente é curioso, e a gente quer saber o porquê. Por que, Deus? Por quê? Por que o Senhor faz isso? Por que o Senhor permite aquilo? Nós não precisamos saber o porquê.
Nós precisamos saber que Deus está no controle, no domínio de todas as coisas. Isso é importante saber, porque saber o motivo não vai resolver o nosso problema, né? A gente vai continuar na tribulação. E às vezes essa angústia, essa ansiedade em saber o porquê das coisas, só vai trazer mais tristeza ao nosso coração. A gente precisa confiar. Entender que apesar de vivermos num mundo caído e passarmos aqui por provações, precisamos ter bom ânimo. É essa a palavra de Jesus, vamos lembrar disso? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. É isso que a gente precisa lembrar. Jesus venceu. Com Ele nós estamos seguros. Ninguém vai tocar na nossa salvação. Ninguém pode tirar de nós a bênção da salvação em Cristo. E o sofrimento aqui um dia vai cessar. Essa é a certeza, um dia vai acabar. Esperamos que seja logo, que Jesus volte logo, o mais rápido possível, não é verdade? Para estarmos todos juntos. Mas um dia nós temos essa certeza, Deus cumpre a sua palavra, as suas promessas se cumprem, e Jesus está voltando para buscar a sua igreja, para tirar a gente desse mundo tão problemático, cheio de problemas, cheio de trevas. Os irmãos lembram de um personagem que escreveu um hino apenas na sua vida, pelo menos se tem notícia apenas desse hino, nós cantaremos ele após a mensagem, juntamente com a nossa orquestra, mas eu estou me referindo àquele hino tão bonito, e que quando conhecemos a história, os irmãos vão relembrar a história agora, faz um sentido ainda maior. Estou me referindo ao hino do Novo Cântico, número 108 do Novo Cântico, sou feliz, ou se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Spafford, ele nasce em 1828, lá nos Estados Unidos, se torna um excelente advogado, bem-sucedido nos Estados Unidos, professor universitário, professor de jurisdição médica, numa das universidades americanas, diretor de um seminário, e a vida ia tudo bem, quando de repente a vida dele começa a desmoronar, bem parecido com Jó, ou algumas coisas bem semelhantes ao que acontece com Jó. No famoso incêndio em Chicago, ele perde todos os seus bens, todo o seu escritório, toda a sua fortuna que ele tinha conquistado com muito trabalho, e aí ele tem que mudar para a Europa, ele vai lá trabalhar um pouco na Europa e manda chamar a sua família, e a sua família vai, a sua filha, a sua esposa e suas 4 filhas, e num certo momento o naufrágio acontece e ele perde 4 filhas naquele naufrágio, só fica a esposa, e a esposa manda a notícia para ele que só ela havia sobrado, só ela havia ficado. Anos mais tarde ele perde um filho também. Então a vida desse homem é marcada por tragédias. A gente não consegue olhar para essa história e perguntar, né? Por que Deus? O incrédulo faz uma pergunta diferente. O incrédulo diz, onde está o teu Deus? Porque o incrédulo entende menos ainda. O incrédulo quer nos acusar. Onde é que está o teu Deus quando aconteceu isso? E se a gente começar a tentar entender as coisas, a gente começa a enlouquecer. Não foi isso que Spafford fez. Ele se assentou ali, com certeza, debaixo de muitos prantos, lamentos. Ele compôs essa canção, que ele é feliz de fato com Jesus. Nós precisamos pensar nisso. A nossa vida é marcada por dificuldades. A nossa vida é marcada por tristezas, por dificuldades em diversas áreas da vida, marcada por lutos, marcada por enfermidades, por tribulações no trabalho, na família. Aqueles que são pais sabem do que eu estou falando, né? Como a gente se preocupa com os nossos filhos, e isso vai ser para toda a vida. Os pais às vezes pensam, quando meu filho casar, minha mãe vivia dizendo isso, né? Quando, não vejo a hora, somos em 4, quando meus filhos casarem eu ficarei tranquila. E aí se perguntar para ela hoje, ela fica mais preocupada, porque ela tem 4 filhos e tem sei lá quantos netos, né? Tem até que fazer as contas, que eu não sei quantos netos minha mãe tem. Mas a gente vive num mundo atribulado, e a gente precisa entender isso. Apesar da tribulação, há um Deus que promete estar conosco. Essa é a grande certeza e que faz toda a diferença na nossa vida. Não precisamos entender o porquê, mas Deus estará conosco.
Ele promete estar e Ele cumpre a sua palavra. E é isso que nós aprendemos aqui no texto. Eles estão enfrentando terrível tribulação, mas agora é mostrado a eles um pouco mais sobre quem é Jesus. Aliás, isso já vem acontecendo desde o começo da carta. Ele vem mostrando ou demonstrando que Jesus é maior do que os anjos, do que qualquer ser celestial. Jesus é maior do que os anjos e os anjos se curvam em adoração a Cristo. Havia um respeito muito grande do judaísmo para com os anjos. E por isso, de propósito, o autor aos Hebreus demonstra aqui que os anjos se dobram em adoração a Cristo, porque Ele é o Senhor dos senhores, Rei dos reis. Ele domina todos os principados e potestades, como nós lemos em diversos outros textos da palavra. Então Jesus é maior do que os anjos. Jesus é maior do que o grande líder do judaísmo, do que Moisés. Então, todo o profetismo bíblico, Jesus é maior do que qualquer profeta, do que o principal profeta para os judeus, que é o líder da nação judaica, Moisés. Aliás, ele diz assim, que Moisés era um excelente servo e fiel servo, mas Jesus é o dono da casa. Moisés é o servo na casa, Jesus é o dono da casa. Vejam, um judeu pegando um texto desse, né? Faz muito mais diferença para ele, pelo respeito, a veneração que eles tinham por Moisés, para demonstrar que Jesus é muito mais importante do que Moisés. Depois nós vimos, no último sermão que falávamos sobre, aqui em Hebreus 4, sobre Jesus é maior do que Josué, do que o descanso que Josué deu ao povo. Os irmãos lembram disso? Josué foi um instrumento de Deus para levar o povo para a terra prometida. Mas Jesus tem um descanso muito maior e melhor do que o da terra prometida. Eu já devo ter falado aqui algumas vezes, mas eu achava engraçado quando a minha esposa e minha sogra falavam, né, com muito lamento, poxa, Moisés não entrou na terra prometida. Ele fez tudo, né? Ele fez toda a caminhada com o povo de Deus e não entrou na terra prometida. E aí eu lembro que nós conversávamos e dizíamos, né? Na verdade, ele entrou primeiro no verdadeiro descanso do que Josué e seu povo. Porque a terra prometida aqui é apenas um protótipo, né? É apenas um pouquinho da verdadeira terra prometida que Deus tem para nós depois. Então, o que o texto vai mostrar é que Josué levou o povo ao descanso, mas o descanso em Cristo é muito mais importante do que o descanso da terra prometida, do que a terra de Israel para o próprio povo judeu. Então, ele vem demonstrando isso. Jesus é maior do que todas as coisas. E agora, ele inicia uma outra sessão, e isso vai seguir por alguns capítulos, de que Jesus é maior do que o sacerdócio, do que Arão. De novo, um dos pilares da fé judaica. Jesus é maior do que o próprio sumo sacerdote, e ele começa a demonstrar isso a partir desses versos. Nós só ficaremos neles, ou continua no capítulo 5, que veremos em um outro domingo. Então vejamos lá algumas coisas importantes que o texto mostra sobre, primeiro, quem é Jesus. Segundo, o que o texto mostra, o que Jesus fez. E terceiro, o que Jesus tem para nos oferecer. Três coisas básicas, importantes, onde nossa fé precisa estar firmada. Eu queria chamar a atenção para isso, né? O verso 14, no finalzinho, ele diz isso: conservemos firmes a nossa confissão. Confissão aqui não é confessar o pecado, tá? Confissão é aquilo que você crê. É a sua confissão de fé. Eu creio que Jesus é o Senhor da minha vida, e aqui o autor aos Hebreus vai demonstrar isso. Quem é Jesus, o que Ele fez e o que Ele dá para todos nós, o que Ele tem a oferecer. A primeira parte, então, quem é Jesus? Logo no início aqui do verso 14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote. Vejam como ele apresenta Cristo aqui nesse parágrafo. Ele começa falando do próprio nome de Cristo, né? E que para nós isso talvez não tenha tanta importância, mas num contexto judaico o nome é importante. Os irmãos sabem o que significa Jesus? Qual o nome, o significado do nome? Jesus? Jesus significa? O Senhor é o quê? Yahvé, o Senhor é a salvação, ou o Salvador. Lembram que o anjo Gabriel chega para Maria e diz: o nome do menino se chamará Jesus, porque ele será o salvador dos pecados do povo.
Jesus é o Salvador. Então, Yahvé, o Senhor, é a salvação. E o nome Jesus é em grego, mas no hebraico tem um nome. Qual é o nome de Jesus para hebraico lá, para o Antigo Testamento? Josué. É o mesmo nome. Foi transliterado do hebraico para o grego como Jesus, mas é o mesmo nome. Só que o nome de Josué não era Josué. Nós já falamos sobre isso, né? Qual era o primeiro nome de Josué? O verdadeiro nome de Josué? Oséias. Moisés trocou o nome dele. Porque Oséias é de onde vem a raiz do hebraico Osana. É um clamor por salvação. Salva-nos, Senhor. É um clamor desesperado por salvação. E aí Moisés pensou, não faz mais sentido, Deus já nos salvou. Deus já nos livrou da escravidão do Egito. Nós já estamos livres caminhando para a terra prometida. E aí ele chega para Josué, para Oséias, e diz: a partir de agora, o seu nome é Josué. O Senhor já salvou, o Senhor é a salvação. Jesus é o Salvador. Então, olha só, ele coloca aqui, para a gente fazer essa lembrança, né? Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus. Um outro detalhe importante: Jesus não é qualquer um. Jesus não é uma criação de Deus. Ele é o próprio Deus. Ele é o Filho de Deus. Ele tem a mesma essência, o mesmo poder, a mesma sabedoria, a mesma glória, atributos iguais ao Pai, igual ao Espírito. Ele é Deus, exatamente como o Pai, como o Espírito. E a gente precisa lembrar disso. A nossa fé está pautada numa fé em Deus, não numa fé no homem. É verdade, ele é 100% homem, mas ele é 100% Deus. Ele não deixou de ser Deus quando veio habitar entre nós. Ele é Deus e ele está diante de Deus. Então olha só, quem é Jesus? Jesus é o Salvador, Jesus é o Filho de Deus. Esse tipo de argumentação é muito interessante no Novo Testamento, porque sempre quando há perseguição, ou quando houve forte perseguição, os autores bíblicos faziam a questão de lembrar quem é Jesus. O exemplo disso está lá em Marcos 1, Marcos escrito na época do imperador Nero, quando Nero ferozmente perseguia a igreja, prendeu Paulo e Pedro na prisão, estava para matar os dois. Marcos resolve dar uma boa notícia, a boa notícia do Evangelho. Então Marcos 1, verso 1, ele diz o quê? Princípio da boa notícia, das boas novas, princípio do Evangelho de quem? De Jesus Cristo, Filho de Deus. Olha só que interessante. Jesus é o Salvador, Cristo é o Messias, as promessas de Deus se cumpriram, mas Ele é também o Filho de Deus. O Filho de Deus que continua agindo, operando, é o Senhor absoluto do universo, porque Ele é Deus, Ele domina sobre todas as coisas. Isso faz a gente lembrar da despedida de Jesus quando já ressurreto, e Ele diz assim: todo o poder e autoridade me foram dadas nos céus e na terra. Todo o poder e autoridade é do Senhor Jesus. Não há nenhum principado, não há um império das trevas que não esteja debaixo da autoridade de Cristo. Ele é Senhor absoluto sobre todas as coisas. Nós precisamos lembrar disso, nos aproximarmos diante de Deus com essa fé, com essa confissão de fé, na certeza de que Jesus é o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso e que está conosco sempre. Aliás, de novo, ao se despedir, ele diz, né? Eis que estarei convosco até a consumação. Eu não vou deixar vocês. Ele deixou então a palavra e o Espírito Santo para assim trabalhar no nosso coração. Quem é Jesus? É a primeira parte que o autor aos Hebreus coloca aqui para a gente. A nossa fé precisa estar firmada na pessoa de Cristo, na majestade de Cristo, na autoridade de Cristo, no senhorio dEle, na palavra dEle. Tudo na nossa vida precisa voltar os olhos para o autor e consumador da fé. Não podemos nos distrair com as coisas da vida, com os pecados da vida, não podemos nos distrair com os problemas da vida, mas precisamos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus. Ele vai dizer isso lá na frente, no capítulo 12. Mas antes do capítulo 12, ele expõe a vida de fé do povo de Deus e quantos deles tiveram até que ser cerrados ao meio por amor a Cristo. Ainda assim, olhemos firmemente para Cristo. A nossa confissão de fé precisa estar firmada na pessoa de Cristo, em quem é Jesus. Mas a nossa confissão de fé precisa estar firmada no que Ele fez.
E aqui ele vai demonstrar, a partir ainda, agora do verso 15, né? Quem é Jesus, mas muito mais do quem é Ele, o que Ele fez quando habitou entre nós. Porque olha só o que o texto diz: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi Ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Olha que interessante, nós não temos um sumo sacerdote que não se compadece de nós. Pelo contrário, ele sempre compadece de nós. Por quê? Porque ele experimentou a nossa dor. O amor de Deus não é um amor de sentimento. Como nós brasileiros estamos pensando no amor, né? Como apenas um sentimento. Eu sinto amor por fulano, ciclano e coisas assim. Deus mostra na sua palavra que amar é muito mais do que sentir. Amar é dar-se, é entregar-se, é doar-se a si mesmo para alguém. Deus deu seu Filho. Deus se entregou por nós, o próprio Filho se entrega por nós. Então ele, como sumo sacerdote, ele tem condições de se compadecer, porque ele experimentou todas as nossas fraquezas. Você quer ver? Vamos pensar em algumas. Jesus não passou fome? Passou. Né? Lá na tentação, por exemplo, talvez em alguns outros momentos, mas só na tentação, 40 dias sem comer. Para o teste ali, para a demonstração da sua autoridade, do seu poder, ele experimenta a fome, então ele sabe o que é passar fome. Quando de repente acontecer algo e você não tiver o que comer, lembre-se disso. O seu maior alimento, se você não tiver o que comer ou o que beber, o seu maior alimento precisa ser o quê? Nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que procede de Deus. Deus é o nosso alimento. Ou como diz o salmista Davi no Salmo 63, lá no deserto, eu não preciso de água, porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Jesus sabe o que é passar dificuldades, passar fome, passar frio, passar cansaço ou ter cansaço. Quantas vezes ele está cansado e tenta se retirar para algum lugar? Conseguia? Difícil, né? A multidão não deixava ele quieto. Para onde ele ia? Uma multidão desesperada por ajuda ia atrás dele. E ele se compadecia e deixava o seu descanso para ajudar alguém que tanto precisava. E ele ajudava qualquer que fosse a pessoa. Ele esteve ajudando pessoas importantes para a sociedade, mas ele também se importava com aquele mendigo cego que ninguém ligava para ele, com o leproso que ele tocava no leproso, com a viúva que perde tudo o que tem, perde o seu único filho, e ele assim se importa com a dor, com o sofrimento daquela mulher e diz: não chores. E toca ali e ressuscita o filho da viúva. Ele diz a Jairo, líder da sinagoga: não temas, crê somente. E ele vai até a casa de Jairo para ressuscitar a filha de Jairo. Jesus se importa com qualquer que seja a pessoa, porque ele sente a nossa dor, ele experimenta as nossas tribulações, ele conhece o que é padecer, diz o texto, porque ele padeceu todo tipo de problema no nosso lugar. Quantas vezes a gente está angustiado? Quantas vezes a gente está chateado, deprimido? Como é bom saber que Cristo experimentou as piores dores da alma, principalmente a partir do Getsemane. Quando ele é prensado como um azeite ali naquele local, e o sofrimento é tão grande que ele começa a escorrer gotas de sangue. Não há sofrimento maior do que o de Cristo. Depois, naquela sombria prisão de Caifás, onde ele toma antes uma surra, é julgado de uma forma terrível, abominável, injusta, e passa a noite numa sombria prisão, experimentando ali a nossa angústia, a nossa dor, toda a nossa tristeza, ou qualquer tipo de depressão que nós podemos ter. Para que nós pudéssemos olhar para Ele e não vivemos cabisbaixos, chateados, porque Ele venceu. E com Ele nós venceremos também. Quantas vezes Jesus teve que experimentar frustrações na vida, como qualquer um de nós. Ele experimentou traição, não foi?
de um dos seus principais apóstolos, ele foi traído por ele. Mas não só a traição, quem já foi traído sabe o quanto isso dói. Vá até Cristo, Ele te entende. Mas não só a traição, o abandono dos seus amigos. Você já se sentiu rejeitado, abandonado por todos? Jesus passou por isso. Ele foi desprezado, abandonado pelos seus próprios amigos. Até mesmo Pedro, o valente Pedro, seu grande amigo Pedro, na hora o negou, não teve coragem de defender a Cristo. Jesus sabe de todos os nossos problemas e tentações, porque Ele enfrenta tudo aquilo que nós enfrentamos, Ele enfrentou, mas como diz o texto, mas sem pecado. Ele não pecou em nenhum momento. Então vejam só, Jesus fez muitas coisas por nós, e ainda mais, Ele fez algo que eu pulei aqui, no verso 14, no finalzinho. Esse grande sumo sacerdote, ele faz o quê? Ele penetrou os céus. Olha que interessante. Ele penetrou os céus. E penetrar os céus significa o quê? Os irmãos lembram qual era a função do sumo sacerdote? O sumo sacerdote representava o povo diante de Deus, certo? O profeta era o contrário, Deus para os homens. Deus mandava uma mensagem ao profeta, o profeta era um representante de Deus aos homens, assim como os apóstolos eram representantes diretos de Cristo, ok? Então, Jesus é o profeta por excelência, que ele é maior do que Moisés, mas ele é o sumo sacerdote por excelência. Ele representa Deus aos homens, mas ele representa o homem diante de Deus, como sumo sacerdote. E de que maneira o sumo sacerdote fazia isso? Ele podia entrar na presença de Deus de qualquer jeito. Nós temos visto isso com o estudo, a exposição no livro de Levítico. Era dessa forma que ele entrava. Deixa eu entrar aqui na presença de Deus, eu vou lá na igreja, eu abro lá o templo, o tabernáculo. Vamos começar o culto sem nada, está tudo certo. O que acontecia se ele fizesse isso? Morria. Era fulminado. O sumo sacerdote tinha que fazer todo um ritual para poder representar o povo, para chegar lá. O sangue precisava ser derramado. E além do sangue, vários outros rituais que nós temos visto ali em Levítico. Mas olha que interessante, ele podia apenas um dia, que era o dia específico, o dia da expiação, só no dia da expiação, ele podia entrar no local onde estava a glória de Deus ali, o tabernáculo, aliás, a Arca da Aliança, no local chamado Santo dos Santos, que era separado pelo quê? O que tinha lá para separar? Um véu. Por que um véu? Porque se olhar para aquele lugar, morre. Mesmo um sacerdote no dia da expiação, ele não olhava para aquele lugar. Ele enchia a sala com incenso, com a fumaça do incenso, e aí ele entrava ainda com todo cuidado, com todo temor, porque poderia ser que ele não estivesse bem e morresse. Amarravam ali uma espécie de corda para puxar, com guizos, a roupa já era cheia de instrumentos de som, porque se não tiver som, vão puxar, ninguém pode entrar para pegar. Havia todo um temor, toda uma reverência para o sumo sacerdote entrar no Santo dos Santos. Mas Jesus entrou muito mais do que no Santo dos Santos, diz o texto. Ele penetrou aonde? Nos céus, na presença direta de Deus, plena de Deus. Ele entra, ele penetra no lar celestial, na habitação do próprio Deus. Assim como nós lemos lá no Apocalipse, Ele é o único que tem acesso, Ele é o único que tem o direito de tomar o livro, abrir os selos e se assentar no trono do Pai. Jesus é aquele que está entrando ali, ou tem livre acesso, e é Ele quem nos dá o livre acesso, porque quando Ele morre, o que acontece? O véu se rasga de alto a baixo, um véu impossível de ser rasgado facilmente, um véu muito grosso, construído propriamente para não rasgar, é rasgado de alto a baixo, porque agora todos em Cristo têm livre acesso ao Pai. Ele é o sumo sacerdote que penetrou os céus. Então, o que Ele fez? Ele nos deu livre acesso ao trono do Pai, e Ele experimentou a nossa dor. Ele sabe exatamente das nossas fraquezas, das nossas tristezas, das nossas angústias, das nossas provações e tentações, e mesmo assim Ele não pecou. Sendo tentado de todas as maneiras, Ele não pecou. Isso faz com que a gente possa ter forças para viver conforme a vontade de Deus.
Mesmo que eu não consiga viver assim, eu tenho um representante que me representa, que é Cristo Jesus, e eu vou buscar forças nele para não pecar. Eu vou buscar forças nele para vencer qualquer tipo de vício. Eu vou buscar forças nele para vencer o meu coração que é triste e enchê-lo de alegria, de paz, de gratidão, de esperança, porque ele venceu e ele experimentou todo tipo de sofrimento no meu e no seu lugar. Quem é Jesus, o que ele fez, mas o que ele dá para nós, né? Verso 16 demonstra aí o que ele dá. Primeiro que ele faz um convite aqui, com ousadia, né? Um convite bastante ousado. Ele diz assim: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Olha só, irmãos, que interessante. Nós precisamos nos achegar a Deus com confiança. Nós precisamos entender que Deus nos aceita em Cristo. Cristo dá a nós o livre acesso ao Pai. Ele penetra nos céus para que nós possamos ir até o trono da graça, até o trono do universo, do Senhor absoluto do universo, a fim de receber o quê? Duas coisas. Primeiro, misericórdia. Porque se Ele não tiver misericórdia de nós, nós somos mortos, como era o sumo sacerdote entrando na presença de Deus. Como foram os filhos do sacerdote Arão. Nós precisamos de misericórdia para nos apresentarmos diante de Deus. Nós precisamos da misericórdia dEle todos os dias, porque somos pecadores, miseráveis, carentes de Deus. Mas Ele não dá somente a sua misericórdia, Ele oferece sim a sua misericórdia, mas Ele dá também graça para quê? Para socorro em ocasião oportuna. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Deus dá graça para cada situação da nossa vida. Deus dá fortalecimento, Deus dá tudo o que você precisa para enfrentar as situações mais difíceis da vida. Nós encontramos nele graça, graça inesquecível, graça maravilhosa, graça inexplicável. Quem já passou por muitas situações tristes na vida sabe do que eu estou dizendo. Quando a gente perde alguém que a gente ama, e o nosso coração tende a desmoronar, a desesperar, mas há uma paz que vem de Deus, que excede todo entendimento e que traz no nosso coração a graça de Deus e a gente acalma o coração. E mesmo chorando, sofrendo, nós entendemos que Deus é Deus, Ele é Senhor e Ele vai dar forças para a gente superar qualquer que seja a tribulação. Deus dá graça para nós o tempo inteiro. Deus dá graça através dos meios de graça, da palavra, da oração, da participação na igreja, nos fortalecendo com a participação no culto, na adoração, no batismo e ceia. Deus trabalha em nossa vida o tempo inteiro, concedendo graça a todos nós. Nós temos livre acesso ao trono da graça. Não há problema que Ele não possa nos ajudar a resolver. Irmãos, eu queria que nós terminássemos pensando no seguinte: como a vida cristã ela é cheia de lutas, de dificuldades. Não há um texto da palavra dizendo assim: olha, com Jesus seus problemas acabaram. Isso é o que estão dizendo por aí, né? Mas a Bíblia diz o contrário. Aliás, ontem foi muito interessante, ontem lá no culto da Sinodal, não sei quantos puderam ver, de repente assistir online, mas esteve pregando o pastor, o reverendo Wilson, que é professor de história da minha época de seminário, né? Ele ainda é professor lá do seminário JMC, e ele lembrou um texto, fazendo um paralelo com a fundação da nossa igreja, um texto muito interessante. Paulo escrevendo a Timóteo, dizendo o seguinte: suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Olha só o que Paulo está dizendo. Timóteo, você tem que cumprir cabalmente o seu ministério, a sua vida, mas não ache que a sua vida vai ser fácil. Suporte as aflições, Timóteo. E aí ele deu um exemplo muito interessante de um homem que, Matatias Gomes dos Santos, que se formou no seminário, nasceu em Campinas, se formou no seminário,
E logo em 1902 ele recebe uma incumbência por parte de um dos diretores e professores lá do seminário. Diz assim: olha, eu tenho um local para você evangelizar, eu estou precisando de alguém lá, eu queria te enviar para lá. E aí Matatias pensou, né? Orou, conversou com a esposa dizia ele, né, que a esposa era muito da cidade, ia ter que ir no campo, para a região do leste de Minas, divisa com o Espírito Santo, na serra, num dos pontos mais altos ali do Brasil. E ele conversou com a esposa, e a esposa entendeu: o chamado de Deus, nós vamos. E aquele homem, Matatias, quando chegou na cidade, começou todo tipo de perseguição, e o reverendo Wilson ele conta a história de uma forma brilhante. Ele disse assim, que disseram para ele: você não pode ir para lá pregar o evangelho, porque se você for, os jagunços estão lá na emboscada para te pegar. São 21 jagunços, armados até os dentes, com Winchester, com armas, com facas, e eles disseram que se você passar lá para pregar o evangelho, eles vão acabar contigo e com todas as pessoas que estiver contigo. E aí as pessoas ali, os crentes dizendo: nós não vamos. E aí Matatias falou: vocês podem ficar aqui e eu vou conversar com eles. E quando ele chega lá, um dos homens toca nas botas dele, na perna dele ali, ele está num animal, montado num animal, e ele diz assim, parecia a voz de Satanás dizendo: aqui o Senhor não prega o evangelho. Aquele homem não deu ouvidos à voz de Satanás, ele conseguiu continuar o caminho, e ele não sofreu nenhum dano, nenhum jagunço o matou. E o presbiterianismo ali prosperou, muito mais do que qualquer outra religião da cidade. O presbiterianismo no Alto Jequitibá, por exemplo, igrejas gigantescas, e toda aquela região foi impactada pelo evangelho, porque um homem suportou as aflições e fez o trabalho de um evangelista. Assim, a nossa igreja tem vários exemplos, em diversos lugares, de pessoas que entenderam: a vida é cheia de sofrimentos, eu tenho que encarar o sofrimento, e eu não posso deixar de realizar a vontade de Deus, mesmo que Satanás queira me impedir, ou mesmo que ele venha oferecer uma vida mais fácil, sem sofrimento, eu não posso viver assim. Eu tenho que olhar firmemente para o autor e consumador da fé, e entender que ele vai comigo, e aconteça o que tiver que acontecer, Ele é quem nos leva a viver assim. No meio das aflições, com Ele, nós somos mais do que felizes. Nós vamos louvar a Deus com esse hino, juntamente com a nossa orquestra. Sou feliz com Jesus, que Deus realmente venha alegrar o nosso coração, por saber que a gente tem Cristo. Se nós temos Cristo, nós não precisamos de nada mais. O Senhor é o nosso pastor, nada vai nos faltar.